Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, dia 23 de março de 2024. Já são quase 21 horas, eu tô sem outro celular aqui para ver, mas é mais ou menos isso. Que todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Um sábado na presença do Pai e vendo tudo que está acontecendo, né? O mundo pegando fogo. Já não é novidade, né, que o mundo tá pegando fogo. Tá explícito. E a gente acompanhando tudo, né? Buscando de Deus determinadas respostas, né? E buscando de Deus também saber o que nós temos que melhorar na nossa vida, né? Para podermos ser achados por dignos de não passar por todas estas coisas, mas estar em pé diante do Filho do Homem. Graça e paz, Val. E assim a gente poder seguir a nossa jornada, que não é fácil, mas não é impossível. Se nós estivermos debaixo da poderosa mão do Senhor, colocando nossas vidas a cada momento, Shalom, Andréia, colocando nossas vidas a cada momento no altar do Senhor, nós seremos abençoados por Deus em Ele nos dá a sua bênção, né, nos regenerar através do sangue do seu Filho Jesus Cristo, e nós sermos achados por dignos de entrar na vida eterna. Nós precisamos, irmãos. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu estava hoje pensando, né, meditando na igreja de Jesus, né? Eu não sei se foi ontem ou antes de ontem, uma irmã me entrou e eu coloquei uma postagem, eu não me lembro do que, e ela falou assim: não, irmã, Shalom, Marta, Shalom, Viviane, a igreja tem que ser perseguida ao extremo. Como que ela falou? Acho que foi assim. A igreja nem começou a ser perseguida ainda. Eu falei assim: minha irmã, que mundo que você está vivendo? Que mundo você está vivendo? Porque ela disse que a igreja nem começou a ser perseguida. Eu falei: você esqueceu que o mundo não é só o Brasil? Você esqueceu que o mundo tem mais 190 países registrados na ONU, tem aí? Você esqueceu? Você esqueceu que o mundo não gira só em torno do umbigo da gente? Você esqueceu Cuba, aqui pertinho, Nicarágua, China, que usa Gente, na China eles pegam os cristãos e eles tiram órgãos dos cristãos, coração, fígado, o que for. Eles tiram a sangue frio. É assim que eles matam os cristãos lá. Vocês estão entendendo? E aí eu fui falando para ela, falei: Paquistão, Índia. Você acha que isso não é perseguição, não? Aí eu comecei a pensar, né? Porque as pessoas pensam que o mundo é o Brasil só. Não, o mundo não é o Brasil. O apocalipse está acontecendo no mundo inteiro. Boa noite, Berenice, paz do Senhor, minha irmã. O mundo, meu irmão, não é só o Brasil. Tem muitos dos nossos irmãos esparramados pelos 4 cantos da terra. Presta atenção. O apocalipse está acontecendo em cada lugar, está se cumprindo as aflições de Cristo em cada lugar. Vocês estão entendendo? Nós temos que entender as coisas. Presta bastante atenção. E aí eu pensando muito no que ela falou, né? Aí eu disse para ela: nós temos nós temos 3 igrejas funcionando hoje. Vocês sabiam disso? Nós temos 3 igrejas funcionando plenamente nesse tempo do Apocalipse. Sabe quais são? Primeiro, a igreja de Esmirna, a igreja perseguida. A igreja de Filadélfia é a igreja invisível de Jesus Cristo que se prepara para ir para a glória. E a igreja de Laodiceia é aquela igreja que tudo para eles é isso aqui, ó. Eles estão atrás disso. Eles estão atrás do que o vil metal pode comprar. Então eles vendem curso, eles aproveitam que eles sabem que o assunto da época é a volta de Jesus.
Então, o que eles fazem? Eles realmente, eu sou sincero dizer para vocês, eles não acreditam que Jesus está voltando. Para fazer o que eles fazem, não acreditam. Não acreditam. Então, o que eles fazem? Eles vendem curso de Apocalipse. Eu ontem vi um pastor que começou pequenininho aqui no YouTube e tal. Eu sempre seguia ele, um jovem. Agora ele está vendendo, eu fiquei apavorado onde era que eu vi. Ele está vendendo a faculdade do Apocalipse. Oh, irmãos, eu fiquei assim, aterrorizada de ouvir. Está vendendo a faculdade do Apocalipse. Meu irmão, em nome de Jesus, o que é isso? É a igreja de Laodiceia. É a igreja que brinca com o que é sério. A palavra de Deus diz: de graça recebei, de graça dai. A palavra de Deus está dizendo que é tempo de despertar os irmãos, é tempo de acordar as virgens que estão dormindo. Shalom, Krika. Não é tempo de brincar com a palavra do Senhor, não é tempo de fazer negócio com a palavra do Senhor. Esse tempo, meu irmão, já passou. Se Deus deu oportunidade para eles fazerem negócio e se regenerar, não se regeneraram, estão fazendo negócio com a palavra de Deus. Com Deus não se negocia e não se põe em negociação a palavra do Senhor. Nós temos que ter amor pelas almas, temos que ter amor pelas vidas. Aí vem outros que eles não querem dinheiro, mas eles querem fama. Eles querem fama. Então o que eles fazem? Eles começam a falar do anticristo. E é anticristo para cá, e é anticristo para lá, e é anticristo. Chega num ponto que ninguém aguenta mais de tanto que fala do anticristo. Aí porque o anticristo é o Jared, o anticristo é o fulano, o anticristo é o Beltrano. A gente sabe que tem uma lista grande aí de pretensos anticristos, a gente sabe disso. Mas eu tenho que conhecer o que o meu Jesus quer para eu entrar na glória. Porque o anticristo eu já sei que ele vai vir, ele já está aí, ele já está. Ele só não apareceu quem ele é, mas ele já foi empossado, ele já está aí. Não tenham dúvida disso. Ele já está reinando. Reinando. E nós temos aqui no Brasil um representante dele, né? Um careca aí, representante dele no Brasil, né? E nós temos o que fazer o quê? Eu não preciso saber dele, eu já sei que tudo que ele vai fazer, eu preciso saber como eu vou me conduzir nesse período. Como eu tenho que buscar a Deus para que eu possa ser achada por digna de entrar no reino dos céus. É aí que mora a questão. Ele, a Bíblia já falou quem ele é, como ele é, o que ele vai fazer, tudo. Eu não preciso mais falar dele, não. Eu preciso conversar como que eu tenho que limpar minha vida. O que eu tenho que fazer, aonde eu tenho que me arrepender. O que eu tenho que buscar para estar com Cristo? Quais são os sinais no céu que o Senhor está avisando as coisas? Eu tenho que ter inteligência espiritual, eu tenho que ter maturidade espiritual. Eu tenho que viver uma vida diferente. Eu não posso viver uma vida como o povo aí fora está vivendo. Não posso, não. Eu tenho que mudar de vida. Eu tenho que ter frutos do Espírito. Irmãos, e para ter fruto do Espírito não é de qualquer jeito. Você tem que ter vida com Deus. Você tem que ter intimidade com Cristo. Senão, a tua vida, você não vai conseguir ter os frutos do Espírito. Presta atenção. Abre a sua mente, sabe, para entender o que está acontecendo. Abre a sua mente para você entender o que o Senhor está dizendo. E acordei hoje, né, pensativa. Eu falei, Senhor do céu, a gente não está nem entendendo, né, o que é isso direito. E comecei sentado aqui, pensando, e de repente eu comecei a estudar a igreja de Esmirna e Filadélfia. E eu achei algumas coisas interessantes aqui para trazer para vocês. Antes da gente entrar no... Acho que vocês aguentam ouvir? Vocês aguentam ouvir um pouquinho? Antes de entrar no... Como é que diz? Antes de entrar no livro do Gênesis, eu queria falar com vocês sobre Apocalipse 3, versículo 7.
Quer ver? Abram suas Bíblias aí, Apocalipse 3, versículo 7. Se não der para falar o livro de Gênesis hoje, eu não falo, tá, gente? Eu fico só aqui hoje, tá bom? Diz assim, presta atenção, igreja de Filadélfia. Eu fui ver quem era a igreja de Filadélfia, eu fui pesquisar quem era a igreja de Filadélfia. Então vamos observar a igreja de Filadélfia. Diz assim, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Eu tô lendo na versão da Bíblia de Jerusalém, tá, gente? Boa noite, Alberto. Eu estou na Bíblia de Jerusalém, tá? Diz assim, ao anjo da igreja em Filadélfia, quer dizer, ao pastor que conduz o povo que está em Filadélfia. Assim diz o santo, o verdadeiro. Olha isso. Aquele que tem a chave de Davi e que abre e ninguém fecha, e fechando ninguém abre. Por que Jesus falou desse jeito? Você sabe o que quer dizer a palavra Filadélfia? Filadélfia quer dizer amor fraternal. Anota aí, vai anotando aí aquilo que eu achei, se você quiser anotar, é claro, né? É bom para a gente entender o porquê que Jesus fala de determinadas formas com as igrejas, tá? Então, o que quer dizer Filadélfia? Quer dizer amor fraternal. A cidade de Filadélfia, a igreja que estava em Filadélfia, na cidade de Filadélfia, boa noite, Suzana, ela era a mais jovem das 7 igrejas, tá? Era a mais jovem. A localização dela, ela era uma província romana na Ásia Menor, tá? Que hoje está na Turquia, tá? E ela era um centro importante para a difusão da cultura grega. Olha que interessante. Entre os lados ocidental e oriental do Império Romano, entre a Lídia e a Frígia. Presta atenção nisso. Aqui está dizendo, aquele que tem a chave de Davi, quer dizer, aquele que tem o poder. Ele abre e ninguém fecha, e fechando ninguém abre. Então aqui essa região é uma região vulcânica e sofria com muitos terremotos, ao ponto de, em 17 depois de Cristo, ela foi arrasada por um grande terremoto. E estes detalhes nos dão a dimensão, o porquê Jesus fala com eles, trazendo os problemas que eles enfrentavam. Então era uma cidade que enfrentava problemas, entendeu? Olha aqui, apesar de Filadélfia ser a porta aberta, presta atenção, Filadélfia é a porta aberta para o Ocidente e o Oriente. Então, ali era um entroncamento, era um cruzamento de pessoas. Então, se havia um cruzamento de pessoas ali, né, as pessoas se cruzavam ali, vindo do Oriente e do Ocidente, havia um comércio muito grande. E ali era o quê? Era uma porta de entrada e saída para o Evangelho. Aqueles que vinham recebiam a palavra de Deus e levavam para os seus lugares a palavra de Deus. Entendeu? Presta atenção, que interessante. A mensagem é clara. Deus é quem tem o poder. Quem move os fios da história é o Senhor Jesus. Então ele está dizendo aqui, eu abro a porta e ninguém fecha, e fechando ninguém abre. Então, eles estavam nesse lugar, onde portas eram abertas da pregação da palavra. Chegavam os forasteiros da cidade, eles pregavam a palavra. Esses forasteiros levavam a palavra para fora. Interessante isso. E ninguém podia fechar essa porta que Deus abriu. Deus está no comando de todas as coisas. Olha isso aqui. Aí diz assim, ó, conheço tua conduta. Eis que pus à tua frente uma porta aberta e ninguém poderá fechar. Por quê? Porque eles tinham pouca força. Eles eram poucos. Eles eram simples, humildes. Não eram pessoas ricas. Não. Mas guardastes a minha palavra e não renegaste o meu nome. Forçarei. Agora presta atenção numa coisa aqui, gente. Presta bastante atenção. Quais são a familiaridade deles conosco? Presta atenção no que eu vou falar aqui. Deixa eu só ver aqui.
tem algumas coisas que eu anotei aqui sobre a chave de Davi. Quer dizer, ele é aquele a quem finalmente se cumprem todas as promessas messiânicas e o único que tem poder para abrir as portas do reino dos céus para o homem. Vou ler de novo. A chave de Davi quer dizer, ele é aquele em quem finalmente se cumprem todas as promessas messiânicas e o único que tem o poder para abrir as portas do reino dos céus para os homens. Essa autodescrição de Cristo trouxe conforto aos crentes de Filadélfia, porque eram perseguidos pela comunidade judaica. Escuta o que eu vou lhe falar agora. Presta atenção. O que parece isso daqui, ó? Presta atenção. Eles eram perseguidos pela comunidade daquela cidade, que insistia que somente eles é que pertenciam ao povo de Deus. Os judeus que acusavam que os gentios não poderiam pertencer ao povo de Deus. Ao falar desta forma, Cristo deixa claro que a segurança de sua salvação não está sob a autoridade do julgamento judaico, mas estava sob as mãos daquele que verdadeiramente segura a chave de Davi. Olha que coisa linda, irmãos, isso daqui. Eu achei isso aqui uma coisa assim maravilhosa. Então escuta isso aqui, ó. Conheço tua conduta. Presta atenção. Eis que pus à tua frente uma porta aberta, que ninguém poderá fechar, pois tem pouca força, mas guardaste a minha palavra e não renegaste meu nome. Presta atenção, irmãos. Essa igreja não é a igreja perseguida. A perseguição que está sobre ela não é uma perseguição física, é uma perseguição psicológica. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Nós, eu não sei você, mas eu sou uma desigrejada. E sou uma desigrejada com convicção do que eu sou. Eu sou tida como louca, eu sou tida como rebelde, eu sou tida, Shalom, Luciana, como um monte de coisa. Entenderam? Eu sou tida como tudo, porque eu prego a palavra do jeito que está escrito. Certo? Mas não sou só eu. Tem vários irmãos como eu. Os desigrejados hoje estão fazendo uma confusão no mundo das igrejas. Por quê? Está tirando gente de dentro das igrejas. Por quê? Porque nós lemos a Bíblia. O Senhor nos ensinou a palavra do jeito que está escrita, não do jeito que o curso de teologia ensinou. Tá entendendo? Aí o que acontece? Junto conosco, levantou os judaizantes. Uma turma se judaizou. O que é isso, se judaizar? Trazer as práticas judaicas para dentro do corpo da igreja. Mas então eu não posso, irmã Ruth, guardar... Não, claro que pode, não estou falando nada disso. Mas você não pode seguir a Cabala, você não pode seguir o Zohar, você não pode seguir o Talmud, você não pode seguir essas dogmas que eles estão lá pregando, porque eles estão misturando tudo, eles estão misturando o Novo Testamento com o Velho Testamento, estão misturando o Cabala, misticismo judaico com tudo, e dizendo, aí eles colocam na tua cabeça que você não pode chamar Jesus por Jesus, que se você falar Jesus, você está falando outra coisa. Aí eles começam a enfiar um monte de coisa na tua cabeça. Além de você ter a perseguição do mundo contra nós, a filosofia mundana contra nós, nós temos agora também os judaizantes que querem acabar conosco, querem dissipar a nossa fé. Meu irmão, presta atenção. Essa é a igreja de Filadélfia. Olha aqui, ó. Forçarei os da sinagoga de Satanás, que se afirmam judeus, mas não são, pois mentem. Forçarei que venham prostrar-se a teus pés e reconheçam que te amo. Por que te ama? Por que ama a igreja de Filadélfia? Porque ela, com toda essa perseguição psicológica na cabeça,
toda essa perseguição de várias e várias vozes falando ao mesmo tempo na cabeça deles, elas estavam firmes naquilo que os discípulos deixaram para eles. Essa igreja foi fundada por Paulo, cuidada por João. Então eles pegaram o início dos discípulos, os primeiros apóstolos, e eles guardaram os mandamentos que os apóstolos deixaram a eles. O primeiro amor de Cristo é o que eles estavam guardando. O que hoje nós estamos fazendo, a igreja, os desigrejados estão fazendo hoje? Tentando segurar o que está escrito na palavra. Tentando andar de acordo com o que a palavra diz que eu tenho que andar. Tentando buscar o que está escrito. Lutando contra judeus que vêm contra nós, contra outros que estão se judaizando e vindo para cima de nós com coisas que não é para a igreja de Cristo. Irmãos, eu não sou contra quem quer voltar a ser judeu, eu não sou contra isso, mas não foi isso que Deus deixou para nós. Não foi isso. Não sou contra guardar as festas, não sou, de jeito nenhum, mas eu sou contra, sim, a uma imposição, mediante aquilo que o Senhor não deixou para nós. O Senhor deixou para nós, foi o que está escrito dentro do Novo Testamento. O Senhor deixou para nós os ensinos para os gentios. Paulo é apóstolo dos gentios. Então é uma carga pesada que fica difícil do gentio carregar. Então nós temos aqui, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Agora tem irmãos que querem, que acham que tem que voltar a lá atrás, o seu coração é que manda. Mas faça uma coisa, não aponta o dedo para quem não consegue. Não aponta o dedo para quem não foi chamado para ser judeu outra vez. Nós somos a igreja gentílica de Cristo. A igreja que está passando por uma perseguição mental. Nós estamos passando por uma perseguição mental. Uma perseguição, a guerra está aqui. É o que essa igreja de Filadélfia estava enfrentando. Olha aqui, ó. Visto que guardaste a minha palavra, teus pés e me... Desculpa, gente. Forçarei-os da sinagoga de Satanás, que se afirmam judeus, mas não são, pois mentem. Forçarei que venham prostrar-se aos teus pés e reconheçam que te amo. Visto que guardaste minha palavra de perseverança. Presta atenção, nós estamos perseverando no caminho. No caminho de quem? Daquele que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É neste caminho que nós estamos perseverando. Também eu te guardarei da hora da provação. Da hora, não na hora, mas da hora da provação, que virá sobre o mundo inteiro, para submeter à prova os habitantes da terra. Quem são os habitantes da terra? Olha aqui, irmãos, submeter à prova os habitantes da terra. Esses habitantes da terra é o povo que mora lá em Israel. O Senhor vai submetê-los a uma prova dura. Nesse momento, Deus, aqui está sendo falado, lá atrás, a quebra do templo. O desaparecimento do templo. Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aqui está falando, aqui está 40 anos antes da queda do templo de Israel. Essa foi a grande prova que o povo de Israel passou. Por quê? Porque aqui Deus se vingou daquela geração que matou Jesus. Caifás, meu irmão, morreu lá em Roma, preso. Foi lá que ele morreu. Anás morreu na espada dentro de Jerusalém, lembrando de Jesus o que ele tinha feito. Tá entendendo? Caifás foi a pé para Roma como escravo. Foi assim que eles morreram. E Deus aqui está submetendo à prova os habitantes da terra.
e está guardando a igreja de Filadélfia da hora da prova, que vai vir para os habitantes da terra Israel. Preste atenção. Boa noite, Shalom, Aline. Presta atenção. Vai acontecer de novo agora. E agora eles querem o quê? Já vão agora, né? A primeira novilha vai ser agora sacrificada, acho que segunda ou terça-feira. Isso é abominação. E você sabe por que o templo foi derrubado? Você sabe por que o templo foi derrubado? Eu vou te falar. O templo foi derrubado pelo seguinte motivo. Presta atenção. O teto do templo de Jerusalém, ele era todo ouro. A cúpula do templo, o teto do templo era inteirinho de ouro. Conforme eles queimaram, aquele calor que deu, ele desceu sobre as pedras do templo. O ouro derreteu em cima das pedras. Quando Jesus fala que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada, os soldados pegavam as pedras que estava o ouro derretendo em cima delas e não sobrou nada. Pensa no nada, não sobrou. A profecia de Jesus se confirmou. Graça e paz, Clara. A profecia de Jesus se confirma. Não sobrou pedra sobre pedra. Os soldados pegavam aquelas pedras com ouro que descia lá de cima do teto de tanto ouro que tinha lá. Estão entendendo? Presta atenção. Eu anotei aqui, não estou achando agora onde eu anotei. Então, preste atenção aqui, ó. Deixa eu só ver aqui, peraí, gente. E o que acontece quando há essa quebra do templo? Essa quebra do templo, ele está rachando a velha aliança com a nova aliança. Agora não iria mais ser sacrificado um cordeiro que era sacrificado todos os dias. Não precisava mais sacrificar o cordeiro. Por quê? Porque o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo já tinha vindo e cumprido a sua obra de amor por nós. Ele já veio e agora não precisa mais haver matança de animais, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo veio e deu a sua vida por mim e por você. Então essa quebra do templo, ele quer dizer isso, entendeu? Esta quebra do templo quer dizer isto. Então preste atenção aqui. Nesse momento, o que acontece? Ele diz aqui, venho logo, segura com firmeza o que tens. Ele não está dizendo para você conquistar o que você vai ter, não, ele está dizendo, você já tem a salvação, segura ela, para que ninguém tome a tua coroa, segura a graça que eu te dei. É isso que o Senhor está mandando dizer para nós essa noite. Igreja de Filadélfia, segura o que eu te dei. Porque nós, a igreja de Filadélfia, é a igreja que está trombeteando Jesus para o mundo. A igreja de Filadélfia hoje é a igreja invisível de Cristo que se levanta. Não é mais um templo. O templo acabou. Jesus disse, vós sois o templo de Deus. Nós hoje somos o templo de Deus. Nós temos o templo de Deus nas nossas vidas. Entenderam? Nós somos o povo de Deus escolhido. Você é escolhido, meu irmão, ou você é chamado? O chamado, ele é chamado, ele pode não querer. O escolhido não. Ele é escolhido, ele é admoestado, ele é vigiado pelos anjos do Senhor. Se você der um passo para frente, o Espírito Santo te acusa na hora. Se você der um passo errado, o Espírito Santo está em cima de você te acusando, porque você é um escolhido, um preparado para a vida eterna. Entendeu? Então presta atenção, ele não está
dizendo para a igreja buscar a salvação, não. Ele está dizendo, segura com firmeza o que você já tem. Você já é um escolhido. Para que ninguém tome a tua coroa. Quanto ao vencedor, ele está dizendo, se você vencer, não. Quanto ao vencedor. Por que ele está falando desse jeito? Presta atenção. Lá em Filadélfia, a terra tremia demais. E o povo morria de medo dos tremores que davam lá. E Jesus agora fala isso para eles. Jesus está usando o que eles passam para mostrar o que eles são. Olha isso aqui. Quanto ao vencedor, farei dele uma coluna. Coluna é alguma coisa que está estável. Nada pode demolir uma coluna. Farei de você uma coluna no templo do meu Deus. E daí nunca mais sairá. Por quê? Porque não vai ter terremoto. Na terra que nós vamos herdar não tem terremoto, não tem vulcão, não vai ter vendaval, não vai ter chuvarada, não vai ter alagamento, não vai ter nada disso. Escreverei nele o meu nome, o nome do meu Deus. Escreverei nele, escrevendo em nós, na igreja de Filadélfia, o nome do nosso Deus. E o nome da cidade. Sabe por quê? Porque Filadélfia, no ano 17 depois de Cristo, teve um terremoto tremendo. E nesse terremoto, Roma ajudou. E aí trocaram o nome da cidade de Filadélfia. E Jesus está usando isso. E o nome da cidade, porque não vai ter troca de nome. Olha lá, do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, junto do meu Deus. E o meu novo nome. Irmãos, está todo mundo brigando aí por causa de nome, Yahua, Ial, Yahushua. Meu irmão, presta atenção, esses são os nomes que estão aqui. Eu vi aí, acho que o Romulo Baraschini falando sobre nome. Gente, para com isso. Jesus terá um nome novo, nós vamos conhecer o nome dele verdadeiro, nós vamos conhecer a partir do momento que nós estivermos com ele. Tá aqui, ó. E o meu novo nome. Não é esse nome aqui, que já se perdeu, que já ninguém sabe o que é. Presta atenção. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Entendeu? Presta atenção aqui. Cristo está totalmente de olho em seu povo. Conheço as tuas obras. Que coisa linda. Eles estavam na intersecção das cidades do Império Romano e tinham como evangelizar com firmeza, e é o que eles faziam. E fidelidade, mesmo diante do escárnio da oposição de seus inimigos, os judeus. Irmãos, tem judeu que ri da gente. Eles acham que nós não vamos, é que nem o povo da congregação que está no Brasil. Eles riem dizendo que nós não temos salvação. Quem não pertence à igreja deles não tem salvação. A igreja adventista da mesma forma. Quem não aceitar Ellen White não tem salvação. Eles permaneciam fiéis à vida com Cristo e à pregação do Evangelho. Assim como Esmirna, eles sofriam perseguição, só que psicológica. Esmirna sofreu perseguição na pele, mortos. Filadélfia não, é perseguição aqui, ó, psicológica, por parte dos judeus. Qualquer um que se convertesse a Cristo era considerado herege e apóstata diante do judaísmo. Por causa desta postura, Jesus promete o que está em 3:10. Apocalipse 3:10 que diz, né? Cadê o 3:10? Aqui. Também te guardarei, visto que guardaste a minha palavra de perseverança, também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, e submeter à prova os habitantes da terra, que é Israel. Qualquer um dos, aliás, que ele os guardará da hora da provação, e não na hora da provação. Outro detalhe importante, Jesus diz que eles possuíam uma coroa de um vencedor. Ou seja, a exortação não diz para conquistar a coroa, mas para serem fiéis e guardarem a coroa. Vou ler de novo.
Jesus diz que ele já possuía uma coroa, a coroa de um vencedor. Ou seja, a exortação não diz para conquistar a coroa, mas para serem fiéis e guardarem a coroa. Qual é a promessa para Filadélfia? Fazê-los vencedores. Você sabe o que é um vencedor? É uma pessoa que vence sem dores. Esse é um vencedor. Ele vence sem dores. E a fazer deles colunas do santuário do meu Deus. Por inúmeros terremotos, o Senhor promete ser coluna no templo. Estabilidade. Na cidade celestial jamais precisará sair da cidade pela ameaça de um desastre. Gravar sobre o vencedor o nome de seu Deus e o nome da cidade do seu Deus, a Nova Jerusalém, e o seu próprio nome. 17 depois de Cristo, a cidade foi arrasada e recebeu ajuda de Roma para a reconstrução. Em gratidão, Filadélfia teve seu nome mudado para honrar o imperador Tibério. E depois foi mudado no tempo de Vespasiano. Por isso, é mudado o nome não para o imperador corrupto e idólatra, mas seria mudado para o nome do nosso eterno Deus, na vida eterna. Essa igreja foi fundada no tempo do apóstolo Paulo. Historicamente, ela foi a única das 7 igrejas da Ásia Menor que transpôs os séculos. Mesmo depois que os muçulmanos tomaram a cidade, a fé cristã persiste em Filadélfia e ainda hoje há crentes naquela região que agora pertence à Turquia. Nós somos a igreja invisível de Jesus Cristo. Nós somos a igreja de Filadélfia. Você crê nisso? Você crê? Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Porque a volta de Jesus Cristo, ela não vai demorar. Nós temos que ter isso em mente. Não vai demorar. Jesus está voltando. E ele vem nas nuvens do céu com poder e grande glória. E nós estamos para ouvir a voz que diz: aí vem o noivo. Aí vem o noivo. Meus irmãos, se preparem, porque nós vamos ser surpreendidos. Quer dizer, surpreendidos não, porque nós vamos perceber o momento. Nós vamos perceber o momento. Mas se preparem, estejam alertas, estejam preparados. Não vai para a direita, não vai para a esquerda, fica firme com Cristo. Não importa quem vai ser o anticristo. Importa que vai ser ele. Eu quero saber é que meu Jesus vem vindo. E que eu tenho que dar conta da minha vida. Esse pessoal que está falando de anticristo, por acaso eles estão pensando em salvação? Por acaso, se pergunta aí. Você que vive atrás dessa gente, se pergunta aí se por acaso eles estão falando que é para se arrepender. Se por acaso eles estão falando que nós temos que mudar de vida para receber Jesus, não o anticristo. O anticristo eu já sei que vai vir. Eu não estou preparando a minha vida para receber o anticristo. Não, eu estou preparando a minha vida para receber o meu Yeshua HaMashiach. Eu estou preparando a minha vida para receber o Rei de Reis e Senhor de Senhores. É isso que eu tenho que fazer. Está entendendo? Vocês estão entendendo? Então prestem atenção, abra suas mentes, abra a sua vida, abra a sua visão. Porque, meu irmão, esse pessoal vai ser pego de surpresa. Eles vão ver o anticristo vir. E quando eles verem o anticristo vir, eles vão sair correndo. Porque não se prepararam para a vida eterna. Não prepararam as suas lamparinas. Não preparou a sua vida na santificação da palavra. E vão ficar aí com quem eles tanto estão buscando. É o Jared, é o fulano, é o ciclano, é o beltrano. Eu vejo as notícias e mais ou menos a gente já está sabendo quem é. Mais ou menos a gente sabe. Mas eu não preciso ficar falando. Eu não preciso pregar ele. Eu preciso pregar
a minha redenção. Eu preciso pregar a minha salvação. Do momento em que você estiver em sintonia com a palavra, o momento que você estiver junto com Jesus, em intimidade com Cristo, meu irmão, a marca da besta não vai chegar em você. A marca da besta não vai chegar em você. Agora, se eu estiver só pensando na marca da besta, aí você pode ter certeza que ela vai vir. E vai vir para pegar o bichinho ali, ó, no pulo. Quando ele percebeu, já era. De tanto que ele chamou o anticristo. De tanto que estão chamando esse homem das trevas. Eu tenho que saber? Tenho, claro que eu tenho. Mas eu não preciso viver para isso. Saúde e paz, Aline. Eu não preciso viver para ele. Eu não preciso pregar ele. Já está dizendo aqui na palavra quem ele é. Entendeu? Amém, minha irmã. Amém, Aline. Tá entendendo? Eu não preciso. Eu preciso saber quem eu sou em Cristo Jesus. Eu preciso estar com a minha vida em ordem. Estando com a minha vida em ordem, meu irmão, o anticristo chega e o Senhor vai me livrar dele. Tá lá, ó. Vai livrar nós da hora da tentação que vai vir sobre todo mundo e sobre aqueles que estão na terra. Na terra qual é? Lá de Israel, para testar o povo que está lá. Entendendo? Porque eles vão ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Entendeu? Eles vão ter que confessar que Yeshua HaMashiach é o Senhor. Então, a provação vai vir para o mundo, mas a tribulação pior vai ser na terra. E que terra é essa? A terra de Israel. A marca da besta já foi, irmã. Não, não foi não, meu irmão. Não tem nada, não tem nenhuma marca da besta ainda. Ela vai vir com ele, tá? Ela vai vir com ele, tá? Então, tira isso da sua cabeça, porque isso é firula do Satanás para levar o resto do que ele pode para ir para o inferno. O que foi apresentado é para matar a humanidade, é para dizimar a humanidade, mas a marca só aparece na aparição do homem do pecado. Aí vem com ele, tá? Isso aí eu não prego isso de jeito nenhum, tá? Yeshua é o caminho, a verdade e a vida. Sim, todos têm que saber. Inclusive os que receberam aquela picadinha lá, tá bom? E para mim isso aí não me interessa. O que me interessa é a palavra do Senhor, é o que ele tá mandando. Ele diz para nós, boa noite, Ellen. Ele diz para nós o seguinte: arrependei-vos. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, vocês estão dispostos a escutar o livro do Gênesis ou eu paro por aqui e amanhã a gente faz o livro do Gênesis? O que vocês preferem? Eu não quero tomar o tempo de vocês, tá? Não quero deixar a live muito longa para vocês não aguentarem. Digam aí para mim o que eu faço. Eu encerro aqui ou parto para o Gênesis 33. Então tá bom, então eu vou continuar. Mas pelo menos umas 3 pessoas aí, vamos com o livro. Então tá bom, então vamos com o livro de Gênesis. Então tá jóia, então vamos lá. Então vamos lá. Então vamos lá, já que vocês querem, a gente vai. Então agora nós vamos para... Beleza, então. Vamos ao livro de Gênesis, capítulo 32. Eu ia passar... Não, 32 não, peraí, gente, só um pouquinho, não. Eu tô errado aqui. Capítulo 33 do livro de Gênesis. Mas provo que tem um dispositivo dentro... Olha, meu irmão, é o seguinte, eu não vou discutir com você, principalmente aqui na live, tá? E eu espero, se você acha isso, guarde para você. Eu não acho. Tem dispositivo? Tem, para ser antena, mas não é a marca da besta. Não é a marca da besta, ele faz parte da marca, mas não é a marca da besta ainda, tá? Então, eu não vou... Eu peço para você, por favor, parar com esse assunto, porque esse assunto eu já discuti com o povo aqui da live, tá bom? Tá? Então, e não é de fechar os olhos para a realidade, é ser realista. Ele é um dispositivo que vai levar a marca, mas ainda não é a marca, tá? E te digo mais uma coisa, presta atenção.
Eu tô achando que talvez eu faça isso, Suzana. Mas só para encerrar aqui, tem muita gente jogando o povo no inferno por causa desse negócio. E essas pessoas que estão jogando o povo no inferno por causa desse troço aí, tá? Dessa picada, vão acertar contas com Deus do que estão fazendo. Porque eu conheço pessoas que se arrependeram, estão firmes com Jesus, tá? Mas são tidas como se fossem nada, fossem ninguém. E isso é pecado. Quem somos nós para falar alguma coisa? Quem somos nós? Nós precisamos da misericórdia do Senhor, tá? Então, eu não discuto esse assunto porque é um assunto encerrado para a minha vida. Quem estiver falando isso vai dar conta ao Senhor, vai dar conta a Deus daquilo que está falando. Só isso que eu digo, tá? Só isso que eu digo. Foi uma coisa maligna? Foi, para matar o povo, mas ainda não é a finalização da marca da besta, não é. Tá? Irmãos, eu vou fazer assim então, eu vou encerrar essa parte, apesar que eu não gosto de encerrar sem oração, né? Eu vou fazer assim, eu vou fazer uma leitura rápida de 33 de Êxodo, ou eu vou prosseguir já pro 34, né? Eu vou prosseguir pro 34, porque o 33 eu falei ontem no livro de Jazar, tá bem igualzinho. Vamos seguir, vou fazer o seguinte, eu vou para o 34 de Gênesis, tá? Diz assim, marca aí, gente, 34 de Gênesis. O 33 nós lemos ontem no capítulo 32 do livro de Jazar, tá igualzinho, igual, tá? Então vamos lá. Eu vou ler sobre Diná, tá? É o acontecimento com ela. Diz assim, e saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Hamor, Eveu, presta atenção. Siquém, filho de Hamor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e a humilhou. Presta bastante atenção. E aproximou-se e apaixonou-se por Diná, filha de Jacó. Amou a moça e falou afetuosamente a ela. Então, quer dizer, em outras palavras, ele estuprou a menina, certo? Falou também Siquém a Hamor, seu pai, dizendo, toma-me esta moça por mulher. Olha isso. Quando Jacó ouviu que contaminara Diná, sua filha, estavam seus filhos no campo com o gado. E calou-se Jacó até que viessem. Olha que situação. Diná vai para a cidade de Siquém. Chega na cidade de Siquém, presta atenção. O príncipe da cidade se encanta por ela e leva ela e se deita com ela. E humilhou-a, quer dizer, a estuprou. E ele se apaixona pela menina, mas ele não é um hebreu. Ele não é dos filhos de Jacó, ele não é da família de Jacó. E ele pediu para o pai pedir a moça em casamento. E Jacó ouviu tudo que o pai dele trouxe para Jacó. E sabia que Diná estava contaminada com alguém que não era daqueles de Deus. E saiu Hamor, pai de Siquém, para falar com Jacó. E quando os filhos de Jacó voltaram do campo, ouvindo isso, entristeceram-se e ficaram muito irados. Irmão, vocês vão entender o que é a ira desse povo. Presta atenção. Marca bem essa palavra, irado. Porquanto se cometeram uma insensatez contra Israel, deitando-se Siquém com a filha de Jacó. O que não se devia fazer assim. Então falou Hamor com eles, dizendo, a alma de Siquém, meu filho, está enamorada da vossa filha. Dai a ele a vossa filha por mulher, eu vos peço. E aparentai-vos conosco. Dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas filhas para vós. Quer dizer, era fazer
a mistura entre cananeus e hebreus. E Deus não permitia isso. Vão ouvindo o que vai acontecer disso aqui. E habitareis conosco, e a terra estará diante de vós. Habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: Ache eu graça em vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Olha isso aqui, eles estão querendo trocar a moça por dádivas, por dinheiro. Tá certo que tinha o dote, né, na época. Mas olha a situação que se forma aqui. Então, os filhos de Jacó, por causa de Siquém haver violado a sua irmã, falaram intencionadamente a Siquém e a seu pai Hamor. Olha o que esses meninos aprontaram. Presta atenção. E disseram: Não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem não circuncidado. Presta atenção à armação que eles fizeram. Porque isso seria uma vergonha para nós. Mas consentiremos convosco com uma condição: que vos tornei como nós, que se circuncide todo macho entre vós. Irmãos, uma circuncisão feita com anestesia já é terrível. Você imagina uma circuncisão feita sem anestesia, com homens adultos. Presta atenção à jogada dos meninos de Jacó. Presta atenção. Então dar-vos-emos a nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um povo. Vão ouvindo. Mas, se não ouvirdes, e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha, e ir-nos-emos. E suas palavras foram boas aos olhos de Hamor e aos olhos de Siquém, filho de Hamor. Presta atenção. E não tardou o jovem em fazer isso, porque a filha de Jacó lhe agradava. E ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Imagina, o cara que estuprou é o mais honrado de toda a casa de seu pai. Que situação, hein? Que situação. Veio, pois, Hamor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade. E falaram aos homens da sua cidade, dizendo: Estes homens são pacíficos conosco. Portanto, habitarão nesta terra e negociarão nela. E eis que a terra é espaçosa para recebê-los. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres e lhes daremos as nossas filhas. Isso o rei da cidade e o seu filho, que é o príncipe Siquém, conversando com o povo. Nisto, porém, consentirão aqueles homens em habitar conosco, para que sejamos um povo, se todo homem entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. E seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos. Consintamos somente com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Hamor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, e assim foram circuncidados todo homem e todos os que saíam pela porta da cidade. Irmãos, eles conseguiram fazer com que todos os homens dessa terra de Siquém fossem circuncidados. Um homem, para se circuncidar, naturalmente em torno de 7 a 8 dias para ficar bom. Não aguenta de dor. Olha o que eles fizeram. Todos eles foram circuncidados num dia só. Olha a intenção dos filhos de Jacó. Gente, eles são tremendos, olha isso. E aconteceu, no versículo 25, ao terceiro dia,
quando estavam com a mais violenta dor. Olha o que eu estou falando. Eles não tinham remédio para tirar dor. Eles não tinham anestesia para fazer a circuncisão. O pior dia é o terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor. Os 2 filhos de Jacó, 2, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitadamente na cidade e mataram todos os homens. 2 filhos de Jacó fizeram isso. Irmã Ruth, como 2 homens fizeram isso? Vocês vão ler aqui no livro de Jazar, vai falar os detalhes. Olha aqui, eles eram terríveis. Olha isso aqui. 2, Simeão e Levi, mataram todos os homens da cidade. Mataram também ao fio da espada a Ramor e a seu filho Siquém. Então tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e a saquearam a cidade, porquanto contaminaram a sua irmã. As suas ovelhas, as suas vacas, os seus jumentos e o que havia na cidade e no campo tornaram. E todos os seus bens, todos os seus meninos e suas mulheres levaram presos e saquearam tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me turbado, olha isso, fazendo-me cheirar mal entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e ferezeus. Sendo nós poucos, eles se ajuntarão e seremos destruídos, eu e a minha casa. E eles disseram: devia ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Presta atenção. Agora eu vou passar para o livro de Jazar, que vai vir agora os detalhes da situação toda. Presta atenção no livro de Jazar agora. Presta atenção. Diz assim, capítulo 33 do livro de Jazar. E algum tempo depois, Jacó afastou-se das fronteiras da terra e veio para a terra de Salém, que é a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã. Prestem atenção. E ele descansou em frente da cidade. E ele comprou uma parcela do campo dos filhos de Ramor, o povo da terra, por 5 siclos. E Jacó construiu para si uma casa e armou ali a sua tenda. E ele fez currais para o seu gado e chamou o nome daquele lugar de Sucote, tá? Cabanas. E Jacó permaneceu em Sucote 1 ano e 6 meses. E naquele tempo, algumas das mulheres dos habitantes da terra foram à cidade de Siquém para dançar e alegrar-se. Era uma festa. Com as filhas dos habitantes da cidade. E quando partiram, Raquel e Lia, as esposas de Jacó, com suas famílias, também foram para contemplar a alegria das filhas da cidade. E Diná, filha de Jacó, também foi junto com elas e viu as filhas da cidade. E eles ficaram lá diante dessas filhas, enquanto todas as pessoas da cidade estavam de pé, assistindo à sua festa. E a todas, boa noite, Daniela, e a todas as grandes pessoas da cidade estavam lá. E Siquém, filho de Ramor, o príncipe da terra, também estava lá para vê-las. Vai ouvindo. E Siquém viu Diná, filha de Jacó, sentada com sua mãe diante das filhas da cidade. E da jovem ele se agradou muito. E ele então perguntou a seus amigos e seu povo, dizendo: de quem é a filha que está entre as mulheres e quem eu nunca vi nesta cidade? E eles disseram: certamente esta é a filha de Jacó, filho de Isaque, o hebreu, que habita na cidade. Quando foi noticiado que as filhas da terra iam saindo para se alegrar, ela foi com a mãe e suas servas para sentar-se entre elas como vês. E Siquém viu Diná, filha de Jacó. E quando ele olhou para ela, a sua alma apegou-se a Diná.
e enviou-o e a tomou pela força. Ele pegou ela na marra. E Diná chegou à casa de Siquém, e ele agarrou-a com força e se deitou com ela e a humilhou. E ele a amava muito e colocou-a em sua casa. E eles vieram e disseram esta coisa a Jacó. Quando Jacó soube Siquém tinha contaminado Diná, sua filha, Jacó enviou 12 de seus servos para buscar Diná da casa de Siquém. E foram, e chegaram à casa de Siquém para tirar Diná de lá. Presta atenção, são detalhes que a Bíblia não fala, mas estão aqui no livro de Jazar, que também deveria estar dentro do cânon bíblico, tá? E quando chegaram, Siquém saiu a eles com os seus homens e os expulsaram. E ele não os deixaram chegar diante de Diná. Mas Siquém estava sentado com Diná, beijando e abraçando-a diante de seus olhos. Quer dizer, ele estava numa situação diante de todo mundo, uma situação de intimidade que as pessoas estavam vendo. E os servos de Jacó voltaram e disseram-lhe, falando: quando chegamos, ele e seus homens os afastaram para longe, e assim fez Siquém a Diná diante dos nossos olhos. Quer dizer, expondo a moça como se ela fosse qualquer uma. E Jacó sabia que Siquém havia contaminado a sua filha, mas ele não disse nada, e seus filhos estavam alimentando o gado no campo. E Jacó permaneceu em silêncio até o retorno dos filhos. E então seus filhos chegaram em casa. Jacó enviou 2 donzelas, filhas de seus servos, para cuidar de Diná na casa de Siquém e permanecer com ela. Quer dizer, Jacó não abandonou a filha. Ele estava de longe, mas estava ligado em tudo. E Siquém enviou 3 de seus amigos para seu pai Ramor, filho de Shidequém, filho de Pered, dizendo: confirme esta donzela por minha esposa. E Ramor, o filho de Shidequém, irmãos, vocês estão aí ainda? Tá todo mundo aí? Deu uma parada aqui. Estão aí? Acho que estão, né? Bom, aqui tá gravando, então tá bom. E Ramor, filho de Shidequém, o heveu, chegou à casa de seu filho em Siquém e sentou-se diante dele. E Ramor disse a seu filho: Siquém, não há então nenhuma mulher entre as filhas do teu povo para que tu queiras levar uma mulher hebreia que não é do teu povo? Olha a cabeça. Voltou, né? Graças a Deus. Aqui, ó. Olha a cabeça desse rapaz. Ele não valia nada, ele não prestava, tá? E o pai fala para ele: você não podia ter pego uma moça daqui em vez de pegar uma filha dos hebreus? E Siquém disse a ele: apenas ela me agrada. Porque ela era difícil, né? Porque ela é agradável aos meus olhos. E Ramor fez conforme a palavra de seu filho, pois ele era muito amado pelo pai. E saiu Ramor a Jacó para partilhar com ele sobre esse assunto. E quando ele tinha ido embora da casa de seu filho Siquém, antes de vir para Jacó para falar a ele, eis que os filhos de Jacó tinham vindo do campo e ouviram a coisa que Siquém tinha feito. E os homens ficaram muito indignados por sua irmã. E todos eles retornaram para casa cheios de raiva, a tempo de recolher o seu gado. E eles vieram e se sentaram diante de seu pai, e falaram-lhes cheios de ira, dizendo: certamente a morte se deve a este homem e à sua família. Olho por olho, dente por dente, né? Porque o Senhor, Deus da terra inteira, ordenou a Noé e seus filhos, dizendo: ao homem que nunca roubasse nem cometesse adultério. Agora eis que Siquém tem fornicado, devastado e comprometido nossa irmã. E não há de todas as pessoas da cidade quem falasse uma palavra de condenação para com ele. Então quer dizer, o filho do rei fazia o que queria e todo mundo dizia amém. Essa era a vida dos cananeus. O pessoal que nós estamos estudando telegonia, né? Que esses dias até nós paramos um pouquinho.
sabe quem são os cananeus. Eu coloquei aí, no meu feed tem 7 posts só sobre cananeus, quem eles eram na terra, a perversidade dos cananeus. Certamente tu sabes, entendes, e que a sentença de morte é justa para Siquém, para seu pai e para toda a cidade por conta da coisa que ele fez. Presta atenção, irmãos. Eles eram doutrinados por Noé a matar quem roubasse ou quem adulterasse ou se prostituísse. Entenderam? E enquanto eles estavam falando diante de seu pai neste assunto, eis que Hamor, o pai do Siquém, veio falar com Jacó as palavras de seu filho sobre Diná. E ele se sentou diante de Jacó e perante os seus filhos. E Hamor falou-lhes: a alma de meu filho Siquém almeja a tua filha. Peço-vos que me des para uma esposa e case com a gente. Dá-nos, pois, os teus filhos e nós te daremos as nossas filhas. E venham morar conosco em nossa terra, e nós seremos como um povo na terra. Presta atenção. Porque a nossa terra é muito extensa, por isso habitem e se estabeleçam nela, e obtenham bens e façam conforme o que vocês desejam, e que ninguém falará contra vocês. E Hamor terminou de falar a Jacó e seus filhos, e eis Siquém, seu filho, veio depois dele, e sentou-se diante deles. Imagina a fúria dos filhos de Jacó. E Siquém falou antes de Jacó e seus filhos, dizendo: que eu ache graça aos teus olhos, para que me des a tua filha, e tudo o que falares eu vou fazer por ela. Ele disse: tudo o que vocês disserem eu faço pela menina. Peça-me abundância de dote e presentes e te darei, e tudo o que me disseres eu vou fazer. E quem quer que seja que se rebelar contra as tuas ordens, ele morrerá. Apenas dá-me a donzela por esposa. Ele violentou, ele achincalhou a menina na frente dos empregados de Jacó. Porque naquele período ficar beijando e abraçando da forma como ele fez, era um achincalhamento contra a moça. Desonrou a família de Jacó. E agora os irmãos da menina estão desesperadamente atônitos, estão desesperadamente querendo vingança. Vai ouvindo. E Simeão e Levi responderam a Hamor e Siquém, seu filho. Escuta isso. Enganosamente. Eles premeditaram tudo para pegar eles de uma maneira fácil. Tudo que tem falado, nós vamos fazer por ti. Levi e Simeão. E eis que a nossa irmã está na tua casa, mas fica longe dela, até que consultemos o nosso pai Isaque quanto a este assunto. Pois nada podemos fazer sem o seu consentimento. Isaque era vivo ainda. Pois ele conhece os caminhos de nosso pai Abraão, e tudo o que ele disser a nós iremos fazer, e não vamos esconder nada de ti. E Simeão e Levi falaram isto a Siquém e seu pai, a fim de encontrar um pretexto para procurarem conselho do que deveria ser feito a Siquém e a cidade nessa matéria. Quer dizer, eles queriam ver como eles iam se vingar da situação. E quando Siquém e seu pai ouviram as palavras de Simeão e Levi, pareceu bem à vista deles. E Siquém e seu pai saíram para ir para casa. E quando eles tinham ido embora, os filhos de Jacó conspiraram sobre seu pai, falando: eis que nós sabemos que a morte é justa a esses iníquos e para a sua cidade. Porque eles transgrediram o que Deus tinha ordenado a Noé e a seus filhos e a sua descendência depois deles. E também Siquém fez tal coisa com a nossa irmã, Diná, profanando-a. Tal vileza nunca deve ser feita entre nós. Agora, pois, vejamos o que fazer.
e procuremos conselho e pretexto do que deve ser feito a eles, a fim de matar todos os habitantes desta cidade. E Simeão disse-lhes: Eis aqui um bom conselho para ti. Olha só. Diga para circuncidar todos os homens entre eles, como nós somos circuncidados. E se não quiserem fazer isso, devemos tomar a nossa irmã deles e ir embora. E se o consentirem fazer isso e o executarem, então, quando eles estiverem afundados de dor, gente, essa palavra é forte. Afundados de dor é aquela dor que você não tem para onde correr. Iremos atacá-los com as nossas espadas, quando menos esperarem, e mataremos todos os homens entre eles. E o conselho de Simeão lhe agradou, e Simeão e Levi resolveram fazer como fora proposto. Eles não foram a Isaac procurar saber o que era para fazer, eles mesmos se aconselharam. E na manhã seguinte, Siquém e Hamor, seu pai, vieram de novo a Jacó e seus filhos para falar a respeito de Diná e ouvir a resposta que os filhos de Jacó dariam às suas palavras. E os filhos de Jacó falaram enganosamente a eles, dizendo: Nós falamos a nosso pai Isaque todas as tuas palavras, e tuas palavras agradaram a ele. Mas ele falou para nós, dizendo: Assim fez Abraão, seu pai, e lhe ordenou da parte de Deus, Senhor de toda a terra, de que qualquer homem que não é de seus descendentes, que queira tomar uma de suas filhas, fará com que todos os homens que lhe pertençam a ele sejam circuncidados, como estamos nós mesmos circuncidados. E então nós poderemos dar-lhe nossa filha para sua mulher. Agora temos te dado a conhecer todos os caminhos que nosso pai falou para nós. E eles não foram a Isaac, hein? Eles não foram. Pois não podemos fazer isso que nos falaste a nós, de dar a nossa filha a um homem não circuncidado, para que isso não traga desgraça sobre nós. Mas iremos consentir com vocês, e lhe daremos a nossa irmã, e nós também tomaremos as vossas filhas. E habitaremos entre vocês, e seremos um só povo, como vocês falaram. Se vocês nos ouvirem e consentirem ser como nós, circuncidando todos os homens pertencentes a vocês, assim como nós somos circuncidados. E se vocês não derem ouvidos a nós, para que cada homem seja circuncidado como nós, como já se ordenou, então iremos a vocês e levaremos a nossa irmã de vocês embora. E Siquém e seu pai ouviram as palavras dos filhos de Jacó, e a coisa lhe agradou muito. E Siquém e seu pai apressaram-se a fazer a vontade dos filhos de Jacó, pois Siquém gostava muito de Diná, e sua alma estava voltada para ela. E Siquém e seu pai Hamor apressaram-se e foram para a porta da cidade. E reuniram todos os homens da sua cidade e falaram-lhe as palavras dos filhos de Jacó, dizendo: Chegamos a esses homens, ó os filhos de Jacó, e falamos a eles sobre a sua filha, e estes homens consentirão fazer de acordo com os nossos desejos, e eis que a nossa terra é de grande expansão. E eles irão morar na mesma cidade, e negociarão nela, e seremos um povo. Vamos tomar suas filhas, e nossas filhas vamos dar-lhes por esposas. Mas só nessa condição eles consentirão em fazer isso, que todos os homens entrem para ser circuncidados, como eles são circuncidados, como seu Deus lhes ordenou. E quando tivermos feito de acordo com as suas instruções e sermos circuncidados, então eles vão morar entre nós, juntamente com o seu gado e posses, e seremos um povo com eles. E quando todos os homens da cidade ouviram as palavras de Siquém e de seu pai,
Então todos os homens da cidade se agradaram com a sua proposta, e eles obedeceram para ser circuncidados. Pois Siquém e seu pai eram muito estimados por eles, eram príncipes da terra. No dia seguinte, Siquém e seu pai levantaram-se de manhã cedo, e eles reuniram todos os homens da cidade no meio da cidade. E chamaram os filhos de Jacó, os filhos de Jacó que circuncidaram, deve ter sido bem doído ainda por cima, para circuncidar todos os homens pertencentes a eles naquele dia e no próximo. E eles circuncidaram Siquém, Hamor, seu pai, e os 5 irmãos de Siquém, e então cada um se levantou e foi para casa. Por isso vinha do Senhor contra a cidade de Siquém. Olha, gente, é juízo, né? Que loucura, né? Que loucura. Mas Deus estava agindo nessa situação toda. Isso vinha do Senhor contra a cidade de Siquém, e da parte do Senhor foi o conselho de Simeão nesta matéria, a fim de que o Senhor entregasse a cidade de Siquém nas mãos dos filhos de Jacó. E o número de todos os homens que foram circuncidados foram de 645 homens e 246 crianças. Mas Shidequém, filho de Pered, pai de Hamor, e seus irmãos não quiseram ouvir Siquém, seu pai. E eles não foram circuncidados, pois a proposta dos filhos de Jacó era repugnante à vista deles. E eles se enfureceram pelas pessoas da cidade não terem dado ouvido a eles, o pai de Hamor. E na noite do segundo dia, eles encontraram 8 crianças pequenas que não haviam sido circuncidados, pois suas mães tinham os escondidos de Siquém e seu pai Hamor e dos homens da cidade. E Siquém e seu pai Hamor mandaram trazê-los diante deles, para que fossem circuncidados, quando Shidequém e seus irmãos saltaram para eles com suas espadas e procuraram feri-los. E ameaçaram também a matar a Siquém, a seu pai e a Diná, como eles em conta dessa questão. E disse-lhes: o que é essa coisa que vocês fizeram? Não existem mulheres entre as filhas de seus irmãos, os cananeus, para que pretendam levar até vós filhas dos hebreus, a quem vós nunca conheceram antes, e vão fazer este ato que os nossos pais nunca ordenaram? E se vocês prosperarem nisto que intentam, e o que vão vocês responder neste caso a seus irmãos, os cananeus? Gente, cananeus é filho de Canaã. Eles praticavam coisas horrendas, coisas horrendas. Esses irmãos cananeus virão amanhã pedir contas em relação a isso. Se o vosso ato não aparecer justo e bom à sua vista, o que vão fazer para salvar suas vidas? E o que farei eu para salvar nossas vidas, por não terem dado ouvido à nossa voz? Isso é o pai de Hamor dizendo. E se os habitantes da terra e todos seus irmãos, filhos de Ram, ouvirem vosso ato e disserem: por conta de uma mulher hebreia, fez Siquém e Hamor seu pai, todos os moradores das suas cidades rebeldes, e conforme o que os seus ancestrais nunca lhes ordenaram? Para onde então vocês vão voar? Ou onde se esconderão da vossa vergonha? Todos os seus dias diante de seus irmãos, os habitantes da terra de Canaã. Irmãos, nós estamos tratando com cananitas, descendentes de Cão, descendentes de Canaã que foram amaldiçoados por Noé. Presta atenção na situação. Agora, pois, não podemos suportar esta coisa. Isso aqui é a conversa do pai de Hamor. Presta atenção. Que você fez contra nós. Nem também não seremos sobrecarregados com esse jugo. Sobre nós, que os nossos antepassados não nos ordenaram. Eis que amanhã iremos e juntaremos todos os nossos irmãos, os irmãos cananeus que habitam a terra com todos nós, para ferir vocês e todos aqueles que confiarem em vocês. Eles estavam, irmãos, entre a cruz e a espada, entre o povo de Canaã e o povo hebreu. De um jeito ou de outro eles iam morrer.
de forma que não fique um remanescente deixado de vocês ou deles. E quando Ramor e Siquém, seu filho, e todo o povo da cidade ouviram as palavras de Sidequém e seus irmãos, eles ficaram com medo de suas palavras e temeram. E eles arrependeram-se do que tinham feito. E Siquém e seu pai Ranor responderam a seu pai Sidequém e seus irmãos e disseram: todas as palavras que vocês falaram a nós são verdadeiras. Agora não digam, nem imaginem em vosso coração, que por conta do amor dos hebreus se fez uma coisa que os nossos antepassados não nos ordenaram. Mas, porque vimos que não era sua intenção e vontade de aderir aos nossos desejos sobre tomar a sua filha como nossa, exceto nessa condição. Por isso, ouvimos as suas vozes e fizemos esse ato que vocês sabem, a fim de alcançar o desejo da parte deles. Que coisa tremenda, né? O que uma pessoa sem caráter faz uma nação sofrer, né? Nós estamos vendo aí, né? Aqui nós estamos vendo a nossa terra. E quando tivermos obtido nosso pedido deles, vamos então voltar a eles e fazer o que eles e o que você diz a nós. Nós te suplicamos então que esperem até a nossa carne estar curada e novamente se tornar forte, é porque eles estavam enfraquecidos. E nós então iremos a uma contra eles. Olha só, eles iam agora contra os hebreus, para matar os hebreus. E fazer-lhes o que está nos vossos corações e no nosso. E Diná, filha de Jacó, ouviu todas essas palavras que Sidequém e seus irmãos tinham falado. E o que Ramor e Siquém, seu filho, e as pessoas de sua cidade lhe responderam. E ela se apressou e mandou uma de suas criadas, que seu pai tinha enviado para cuidar dela na casa de Siquém, a Jacó seu pai e a seus irmãos, dizendo: assim fez Sidequém e seus irmãos, e se aconselho sobre vocês. E assim fez Ramor e Siquém e as pessoas da cidade a responder-lhes. E Jacó ouviu todas as palavras, ela mandou dizer tudo o que tinha acontecido. E ficou cheio de ira, e sua ira se acendeu contra eles. E Simeão e Levi juraram e disseram: vive o Senhor, o Deus de toda a terra, que desta vez amanhã não haverá um remanescente deixado em toda a cidade. Gente, isso são pormenores que não está no Gênesis, mas está no livro dos justos, que deveria estar junto do Gênesis. E 20 jovens que tinham se ocultado e não eram circuncidados, lutaram contra Simeão e Levi. E Simeão e Levi os mataram. Olha a força de Simeão e Levi. Eram somente 2 filhos de Jacó. Deles, e 2 deles fugiram e escaparam para algum poço de cal que estava na cidade. E Simeão e Levi procuraram por eles, mas não conseguiram encontrá-los. E Simeão e Levi persistiram em ir de casa em casa na cidade. Mataram todas as pessoas da cidade no fio da espada e a ninguém deixaram. E houve uma grande consternação no meio da cidade. E o grito do povo da cidade subia ao céu. E todas as mulheres e as crianças gritavam em voz alta. E Simeão e Levi despedaçaram toda a cidade. Eram apenas 2, não eram os 12, eram 2. Não deixaram nenhum homem permanecer em toda a cidade. E eles mataram Ramor e Siquém, seu filho, no fio da espada, e trouxeram Diná da casa de Siquém. E os filhos de Jacó foram e voltaram, e chegaram aos mortos e saquearam todas as suas propriedades. E enquanto eles estavam tomando despojo, 300 homens levantaram-se e jogaram o pó para eles e o feriram com pedras. E Simeão voltou-se para eles e matou todos eles ao fio da espada. Irmãos, só Simeão fez isso. Presta atenção à força desses homens. E Simeão retornou antes de Levi e foi para a cidade.
E eles levaram suas ovelhas e os seus bois e o seu gado, e também o restante das mulheres e os pequeninos. Eles pegaram todo mundo, o que sobrou eles levaram com eles. E eles levaram todos com ele, e eles abriram a porta e saíram e vieram a seu pai Jacó. Escuta isso agora. E quando Jacó viu tudo o que tinham feito à cidade, e viu o despojo que tomaram deles, Jacó ficou muito irado com eles. E Jacó lhes disse: que é isto que vocês me fizeram? Eis que obtive descanso entre os habitantes da terra cananeia, e nenhum deles mexeu comigo. E agora vocês me fizeram odioso aos olhos dos habitantes da terra, entre os cananeus e os perizeus. E eu sou pequeno em número, e todos eles se juntarão contra mim, e nos matarão quando ouvirem falar do vosso trabalho com seus irmãos, e eu e minha casa seremos destruídos. E Simeão e Levi e todos seus irmãos com eles responderam a seu pai, e disseram: eis que nós vivemos na terra. E se quem fez isso para nossa irmã? Porque te calaste tu em tudo que Siquém tem feito? E deve-lhe tratar a nossa irmã como uma prostituta nas ruas? E o número de mulheres que Simeão e Levi levaram cativas à cidade de Siquém, que eles não mataram, eram de 85 mulheres, que não tinham conhecido homem, virgens. E entre elas estava uma jovem donzela de bela aparência e bem favorecida, cujo nome era Buná. E Simeão tomou-a como sua mulher, e o número de homens que levaram cativos e não mataram eram de 47 homens, e o resto eles mataram. E todos os homens e mulheres jovens que Simeão e Levi tinham tomado cativos da cidade de Siquém foram servos dos filhos de Jacó, e de seus filhos depois deles, até os dias dos filhos de Jacó saírem da terra do Egito. E quando Simeão e Levi haviam saído da cidade, os dois jovens foram deixados, que se ocultaram na cidade e não morreram entre as pessoas da cidade. Levantaram-se e esses jovens entraram na cidade e caminharam, e encontraram tudo deserto, sem homens, e cheia de choro das mulheres, e esses jovens gritaram e disseram: eis que este é o mal que os filhos de Jacó, o hebreu, fizeram à cidade de Siquém, destruindo hoje uma das cidades cananeias, sem nunca terem temido por suas vidas em toda a terra de Canaã. E estes homens saíram da cidade e foram para a cidade de Tapinaque, e eles foram lá, disseram aos habitantes de Tapinaque tudo o que lhes havia acontecido e tudo o que os filhos de Jacó tinham feito à cidade de Siquém. E a informação chegou a Jazube, rei de Tapinaque, e enviou homens para a cidade de Siquém, para ver se o que os jovens disseram era verdade. Pois o rei não acreditava no assunto, dizendo: como podem dois homens devastar uma cidade tão grande como Siquém? E os mensageiros de Jazube voltaram e disseram-lhe: fomos até a cidade, e ela está destruída. Não há um homem ali, só mulheres chorando, nem há qualquer rebanho ou gado lá, pois tudo o que havia na cidade os filhos de Jacó levaram. E Jazube espantou-se. Como podem dois homens fazer tal coisa, para destruir assim uma cidade grande? Não houve homem capaz de enfrentá-los? Pois desde os dias de Nimrod, olha agora quem vem. Pois desde os dias de Nimrod que não se viu tal coisa, nem mesmo na mais remota época se viu como ocorrido. E Jazube, rei de Tapinaque, disse ao seu povo: sejam corajosos, vamos lutar contra esses hebreus e fazer-lhes como eles fizeram à cidade, e vamos vingar a causa do povo da cidade. E Jazube consultou seus conselheiros sobre o assunto, e os conselheiros disseram: não queiras tu sozinho prevalecer sobre os hebreus, pois devem ser poderosos para fazer este trabalho contra toda a cidade. Se dois assolaram a cidade inteira,
e ninguém se levantou contra eles. Certamente, se tu queres ir contra eles, todos eles vão se levantar contra nós para nos destruir. Mas se tu queres, apela para todos os reis que nos cercam, até que eles estejam unidos. Então nós iremos com eles e lutaremos contra os filhos de Jacó. E tu prevalecerás contra ele. E Jazube ouviu as palavras dos conselheiros, e as palavras agradaram a ele. E assim ele fez. E o rei de Tapinaque apelou para todos os reis dos amorreus, que são vizinhos de Siquém, dizendo: subam comigo e me ajudem, vamos ferir Jacó, o hebreu, e todos os seus filhos, e destruí-los da face da terra. Pois assim eles fizeram a cidade de Siquém, e vocês não sabem disso? E todos os reis dos amorreus ouviram o mal que os filhos de Jacó haviam feito à cidade de Siquém, e eles ficaram muito impressionados. E os 7 reis dos amorreus juntaram todos os exércitos, cerca de 10.000 homens, com espadas desembainhadas, vieram para lutar contra os filhos de Jacó. Gente, olha isso. E Jacó ouviu que os reis dos amorreus se reuniram para lutar contra os seus filhos, e Jacó ficou com medo e angustiado. Olha o que as coisas acontecem. E Jacó exclamou contra Simeão e Levi, dizendo: que é isto que vós fizestes? Porque vocês me feriram para trazer contra mim todos os filhos de Canaã, para destruir a minha casa, pois eu estava em repouso, eu e também minha família, e vocês fizeram isso comigo. E provocaram os habitantes da terra contra mim. E Judá respondeu ao seu pai, dizendo: foi em vão que meus irmãos Simeão e Levi mataram todos os habitantes de Siquém? Certamente que não, porque Siquém humilhou a nossa irmã e transgrediu o mandamento do nosso Deus dado por Noé e seus filhos. Pois Siquém tomou a nossa irmã pela força e cometeu adultério com ela. E Siquém fez todo esse mal, e nenhum dos habitantes de sua cidade contendeu com ele. Por que queres tu fazer isso? Certamente por causa disso meus irmãos foram e feriram a cidade, e o Senhor Deus o entregou em suas mãos, porque os seus habitantes tinham transgredido as ordens do nosso Deus, e então por nada que eles têm feito tudo isso. Agora, porque tu tens medo ou te angustias, porque está descontente com meus irmãos, e porque a tua ira se acendeu contra eles? Certamente, olha a confiança de Judá, que coisa linda, olha. Certamente nosso Deus, que entregou em suas mãos a cidade de Siquém e seu povo, ele vai também entregar nas nossas mãos todos os reis cananeus que estão vindo contra nós. E nós vamos fazer a eles como meus irmãos fizeram a Siquém. Agora estamos os 12 reunidos. Os 11, né? Agora fica tranquilo sobre eles e joga fora teu medo. Mas confia no Senhor. Judá está dizendo isso para Jacó. Nosso Deus, confia no Senhor nosso Deus e orai a Ele para nos ajudar e nos livrar e entregar nossos inimigos em nossas mãos. Gente, presta atenção no que vai acontecer. E Judá chamou um de servos de seu pai. Vai agora e vê onde os reis que estão vindo contra nós e onde estão acampados com os seus exércitos. E o servo foi e olhou de longe e subiu em frente ao monte Sião. E viu todos os campos dos reis que estavam nos campos, e ele voltou a Judá e disse: eis que os reis estão situados no campo como todos os seus campos, um povo muito numeroso como a areia da praia do mar. Então disse Judá a Simeão e Levi, e todos seus irmãos: sejam valentes e filhos de valor. Olha isso, gente, que lindo. Judá é... Jesus veio da tribo de Judá. Sejam valentes. Olha aqui. E filhos de valor, pois o Senhor nosso Deus é conosco. Não tenham medo deles. Fique firme cada homem cingido
com as suas armas de guerra, seu arco e sua espada. E vamos e lutemos contra estes homens não circuncidados. O Senhor é o nosso Deus e nos livrará. E levantaram-se cada um cingido com suas armas de guerra, grandes e pequenos, 11 filhos de Jacó, e todos os servos de Jacó com ele. E todos os servos de Isaque, que estavam com Isaque em Hebrom, veio a eles equipados com todo tipo de instrumentos de guerra. E os filhos de Jacó e seus servos, sendo 112 homens, gente, 112 homens para 10.000 homens, foram para encontrar este rei, e Jacó também foi com eles. Os filhos de Jacó enviaram a seu pai Isaque, filho de Abraão, em Hebrom, dizendo: Ore, nós te pedimos, por nós ao nosso Deus, para nos proteger das mãos dos cananeus que estão vindo contra nós, e para entregá-los nas nossas mãos. E Isaque, filho de Abraão, orou ao Senhor por seus filhos e disse: Ó Senhor Deus, tu prometeste a meu pai, dizendo: Eu multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. E tu também me prometeste, e ouvimos a tua palavra. E agora, eis que os reis de Canaã estão vindo juntos. Olha quando eu falo, orar as promessas. Estão vindo juntos os reis de Canaã para fazer a guerra com os meus filhos, porque eles não provocaram esta violência. Agora, pois, ó Senhor Deus, o Deus de toda a terra, destrói, peço-te, o conselho desses reis, para que eles não possam lutar contra os meus filhos. Isaque está orando a Deus. E espanta os corações destes reis e seu povo, com o terror dos meus filhos, e derruba o seu orgulho, e que elas se retirem para longe dos meus filhos. E com tua mão poderosa e braço estendido, livra meus filhos, os que estão junto deles, pois força e poder estão em tuas mãos para fazer tudo isso. E os filhos de Jacó e de seus servos avançaram para estes reis, e eles confiavam no Senhor, seu Deus. E enquanto eles estavam indo, Jacó, seu pai, também orou ao Senhor e disse: Ó Senhor Deus, Deus poderoso e exaltado, que reina desde os dias da antiguidade, até agora e para sempre. Tu és o que faz as guerras e faz cessar. Na tua mão está poder de exaltar e humilhar. Que a minha oração possa ser aceitável diante de ti, e que tu me acolhas com as tuas misericórdias para espantar os corações destes reis e seus povos com o terror de meus filhos. Olha isso, terror de meus filhos. E aterrorizá-los em seus campos, e com a tua bondade, livra aqueles que depositam em ti a sua confiança. Pois tu és quem pode entregá-los a nós e reduzir as nações debaixo do nosso poder. Irmãos, naquele tempo eles guerreavam, né? Com espadas. Era a sobrevivência deles. Eles estavam guerreando com uma terra tremenda, uma terra de pecado. Canaã era uma terra de pecado. Canaã seguia o mesmo caminho de Sodoma e Gomorra. Lembra quando Deus falou para Abraão que 4 gerações iam passar até que a taça do cananeu estivesse pronta para ser encerrada? Pois é, aqui já começou a acontecer. E vai terminar com Josué. Josué era o sicário de Deus. Josué era chamado do assassino de Deus. Ele matou aquela gente toda. Por quê? Eles tinham um pecado tremendo, o pecado da telegonia, o pecado da perversão sexual. Eles chegaram a tal ponto que eles eram, a sua maioria eram bestas feras. Coisa tremenda. Eu vou falar sobre isso quando chegar um pouco mais à frente. Mas o que isso aqui diz para nós? Eu queria que você se concentrasse na oração de Isaque e na oração de Jacó. Hoje a nossa luta não é contra o braço de ferro, né, o braço da carne,
Mas a nossa luta é contra principados e potestades. A nossa luta hoje é na oração. Jacó, para entrar em guerra, ele orou. Isaac era velhinho, mas ele imprimiu diante de Deus as palavras que Abraão recebeu. Ele foi diante de Deus e falou: tu prometeste a Abraão, teu servo, e a mim, teu servo, que nós íamos ser como a areia do mar e as estrelas do céu. Livra-nos do que está acontecendo. Faz confusão de rosto. O que é confusão de rosto? É um matar o outro. Deus fazia muito isso nas guerras. Hoje, meus irmãos, quando nós temos as nossas guerras, nós precisamos seguir o exemplo dessas orações. Nós precisamos seguir a oração da promessa. Senhor, a tua palavra diz: nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Senhor, a tua palavra diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Senhor, a tua palavra diz que eu preciso me fortalecer no fruto do Espírito. Eu estou lutando para ter o fruto do Espírito. Mas aqueles que não têm o fruto do Espírito estão tentando me tirar da vida. Estão me tentando me tirar da salvação. E eu te peço nesse momento, põe confusão de rosto neles. Meu irmão, você precisa aprender a orar a Bíblia. Você precisa aprender a orar as promessas do Senhor. Você não consegue receber o que você guerreia porque você não sabe orar como deve. Como assim? Não sabe. Você não ora a palavra. Você não se fortalece na palavra. Você fica só assim: ai, Senhor, tem misericórdia. Ai, Senhor, tem misericórdia. Ai, Senhor, olha, me livra do mal. Mas livrar o quê? O que eu te prometi? Qual é a promessa que eu te fiz? Por que você não declara as promessas que eu fiz para você? Por que você não declara que o Senhor diz: bem-aventurado aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, nem se assentam na roda dos escarnecedores? Senhor, eu estou lá nesse capítulo. Eu não tenho me assentado na roda do escarnecedor, eu não tenho me assentado na roda do ímpio, mas eu tenho me assentado com aqueles que louvam o teu nome, com aqueles que estão diante de ti. Livra a minha alma do perigo. É isso que você tem que fazer. Você tem que olhar aquela parte que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você tem que olhar aquela parte que os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Você tem que pegar a palavra do Senhor e orar a palavra do Senhor. O dia que eu aprendi isso, meu irmão, a minha vida mudou. O dia que eu aprendi isso, eu mudei. As minhas orações começaram a ser respondidas. Tá entendendo? Você precisa entender o que é isso. Nós estamos vivendo um momento de batalha espiritual. O povo de Deus está na batalha espiritual. Nós estamos lutando contra trevas. Nós estamos lutando contra o inimigo das nossas almas. E nesse momento ele está lutando mais fortemente. Por quê? Porque o tempo dele já chegou no fim. E agora vem vindo, Jesus vem vindo, e ele sabe disso. Então ele está lutando na tua mente, ele está lutando na tua língua, ele está lutando no teu raciocínio, ele está tentando minar a tua fé, ele está tentando tirar você do sério, ele está tentando usurpar de você a tua salvação. Não deixa acontecer isso. Blinda a tua mente com a palavra de Deus. Se nós precisávamos ler a palavra de Deus há 2 anos atrás, meu irmão, agora nós precisamos engolir a palavra de Deus. Nós precisamos digerir. Nós precisamos ter 2 estômagos. Num você rumina, joga para a boca de novo, mastiga outra vez, joga para o estômago outra vez, depois passa para o outro e assim vai voltando. Isso é o meditar da palavra o dia inteiro. Você precisa remoer essa palavra, você precisa pensar na palavra, você precisa viver a palavra. Isso é o que Deus está determinando nessa noite para nós. Nós precisamos vencer a igreja de Filadélfia. E Jesus não mandou eles buscarem a coroa, não. Ele falou: guarda o que tens. Quer dizer, eles já tinham. Eles já eram escolhidos. Eles já eram determinados. Para que ninguém roube a tua coroa. Guarda o que você tem. Para que ninguém roube a tua coroa. Luta
com as armas espirituais. Você precisa se vestir de Efésios 6:10. Nós precisamos nos vestir de Efésios 6:10. Você precisa lutar. Você precisa aprender a lutar com as armas do Espírito. Você precisa lutar com as promessas que estão aqui dentro dessa palavra. Aqui está aquilo que você precisa ter conhecimento. Aqui está a tua fonte, a tua arma, o teu capacete, as tuas sandálias, o teu cinto de segurança está aqui dentro. Você tem que orar isso aqui. Ore a palavra e mediante ela você vai vencer. Tá entendendo? Presta atenção, meu irmão. 2 rapazes destruíram uma cidade inteira. Uma cidade de pecado, uma cidade que humilhou a sua irmã. Uma cidade que fez a filha de Jacó parecer uma prostituta. 2 mataram quase 1000 homens naquele dia. Num dia. Estratégia. Eles tiveram a estratégia. Enfraqueceu o valente. O que é enfraquecer o valente? Enfraquece o diabo, meu irmão. Como é que eu vou enfraquecer o diabo, minha irmã? Faça a vontade de Deus. Você fazendo a vontade de Deus, você enfraquece o diabo da tua vida. Faça a vontade do Senhor e o diabo cai por terra. Professe a palavra do Senhor na tua vida e o diabo vai cair por terra. Presta atenção. Nós temos que meditar, nós temos que entender, nós temos que pensar, raciocinar a palavra. Meu irmão, do momento que você raciocina, o Espírito Santo vem sobre a tua vida e ele te elucida daquilo que você ainda não conseguiu compreender. Ele vai te levar por caminhos de pastos verdejantes. Ele vai te levar caminhando sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus Cristo de Nazaré. Para de perder tempo, meu irmão, com aquilo que não interessa. Para de perder tempo com aquilo que tira a tua fé. E vou te dizer mais, hein? Vou te dizer mais. Tira os teus ouvidos de quem mina a tua fé. Presta atenção. Tira teus ouvidos desse povo que mina a tua fé. Tira os teus ouvidos de quem você vê que não está na presença do Pai. Mas quer ser o doutor. Meu irmão, presta atenção no que eu vou te dizer. O quem vai entrar no céu não é um monte de gente, não. É muito pouca gente. Quem vai entrar no reino do céu não é um monte, é o pouco. Você está achando que eu acho ruim de ter só 19 pessoas aqui, 20 pessoas aqui? Acho ruim, não, eu acho uma bênção. Você sabe por quê? Porque são pessoas que querem ouvir aquilo que Deus fala. São pessoas que querem ouvir a orientação da palavra de Deus para entrar na vida eterna. E vou te dizer mais uma coisa. Se não ficar ninguém aqui, também não me importo. Sabe por quê? Porque eu estou fazendo o que Deus está mandando. É pregar a palavra do jeito que está escrito. Sabe por quê? Porque a minha salvação depende disso. Eu estou aqui somente obedecendo o que Deus manda. Sabe por quê? Eu tenho uma vida eterna para herdar. E junto comigo, eu tenho alguns irmãos que me escutam e que vão caminhar comigo para a vida eterna. Por isso eu estou aqui ainda. Por isso eu estou aqui. Porque eu tenho um Deus para obedecer. E esse meu Deus diz para mim: anima o povo para a vida eterna. Mostra o que precisa fazer para vir para a vida eterna. Como eu tenho falado com você, fala com eles. E é por isso que eu estou aqui. Senão eu não estaria aqui, meu irmão. Eu recebo muita pancada. Tem gente aí que me escreve coisas tremendas. Mas eu não estou nem aí. Tá entendendo? Eu não estou nem aí. O meu compromisso é com aquele que criou os céus e a terra. Aquele que te criou e me criou. E eu trago aqui para você a palavra que está aqui. Pode ler. Lê tudo que eu falo. Procura aqui. Se eu estiver desviando 1 milímetro da palavra, você sai daqui. Você não precisa ficar aqui. Mas eu tenho um compromisso com meu Deus. É trazer a palavra como está escrito. Letra a letra, palavra a palavra.
vírgula a vírgula, ponto a ponto. Porque eu sou a mais necessitada de todo mundo. Eu preciso de Jesus. Tem um corinho que diz assim: eu preciso de Jesus para no perigo me livrar. Nele eu vou confiar, sim, preciso. Pois é, meu irmão, eu preciso de Jesus. Você precisa de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome honrado de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos diante da Tua presença, te louvando e bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Senhor, porque Tu és um Deus poderoso, um Deus de paz e de justiça. Tu és um Deus, Senhor, que nos dá a sabedoria, Tu és um Deus que nos dá a estratégia, Tu és o Deus que nos dá a força, a garra de avançar, mesmo que seja mediante aflição. Mesmo na fornalha da aflição, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos acalma, o Senhor nos dá a visão da águia. E eu te peço, meu irmão, meu Senhor, se aqui tem algum irmão que está na fornalha, que está na situação difícil e que não sabe para que lado correr, que essa palavra possa entrar no seu coração e que ele possa se revestir das bênçãos deste livro, das promessas deste livro, e que através dessas palavras que aqui estão registradas, ele possa declarar diante da tua presença que ele confia em ti e que ele espera em ti. E que nenhum mal sucederá à sua tenda, porque praga alguma o Senhor vai deixar entrar. Porque aos seus anjos dará ordem a respeito dos meus irmãos para os guardarem em todos os seus caminhos, para os guardarem em todas suas pelejas. Porque está escrito. E Jesus venceu dizendo, está escrito. E assim, Pai, nós caminhamos, está escrito. E nós avançamos mediante a clareza da Tua palavra, mediante a admoestação do Espírito Santo, mediante, Senhor, a nossa fé em Ti, mediante, Senhor, a renúncia a nós mesmos. Nós precisamos renunciar à nossa carne, nós precisamos ter força, Pai, de renúncia. Senhor, como é difícil muitas das vezes a nós renunciarmos a nós mesmos. Nos ajuda a fazer isso. Ajuda os meus irmãos. Ajuda todos nós a estarmos juntos, Pai, em breve, na pátria celestial. Não nos abandona, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Guarda os meus irmãos, dá-nos uma noite em paz na Tua presença. Uma noite que nós possamos ter visões do céu. Visões de Deus, para nos fortalecer na fé, para nos levar adiante, para fazer-nos de nós mais que vencedores na terra dos viventes. Te agradecemos, Senhor, e te pedimos. O Senhor já nos deu o selo, nos ajuda a guardar a nossa coroa. O Senhor já nos deu o chamado. O Senhor já nos solicitou para a vida eterna. Nos ajuda agora a guardar a nossa coroa, como a igreja de Filipenses, porque nós somos a igreja invisível de Cristo que se levanta nos últimos dias desse mundo para receber Jesus Cristo de Nazaré nos ares. Glória ao teu nome por isso, Pai. Eu te peço, guarda-nos a todos, no nome honrado de Yeshua HaMashiach, que vive e reina hoje e para toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, desculpa demorar tanto, mas é que eu estudei tanto hoje sobre Filadélfia, eu tinha que compartilhar com vocês, tá? Prometo que eu não vou fazer mais isso não, tá bom? Que o Senhor abençoe a todos, que vocês possam a cada dia mais se agarrar na orla do vestido de Jesus. Não solte, não solte. Busquem aqueles que com coração sincero levam a palavra de Deus à frente. Aqueles que têm o coração sincero
Se o teu coração, irmão, é como o meu, dá-me a mão e nós vamos junto para o céu. Entendeu? Busca aquele que não tem compromisso com esse mundo, mas tem compromisso com o Criador dos céus e da terra. É a esses que você tem que ouvir. Não é a qualquer um. Não. Infelizmente, eu posso dizer isso. Não é a qualquer um que nós podemos ouvir, não. Senão você vai corromper a tua fé. Você vai corromper a tua alma. Presta atenção, meu irmão. Não deixa a corrupção entrar no teu coração. Entendeu? Estamos aqui. O povo de Deus é fiel. Com certeza que é, eu creio. Eu creio. Não é fiel a mim, é fiel ao Pai. O dia que eu sair 1 milímetro dessa palavra aqui, vocês podem me largar, porque eu já fui, já era. Enquanto eu estiver falando da palavra do jeito que está escrito, estejam aqui comigo. Do momento que eu parar de falar a palavra do jeito que está escrito, vaza de mim porque eu não presto. Entendeu? Mas tá bom, fique na graça do Senhor. Se puderem deixar um oizinho, um coraçãozinho, tá? Não precisa escrever muito não, só um pouquinho. Não é por mim não, não é pra mim não, tá? É porque o Instagram, ele só deixa eu compartilhar a live daqui, passar pro YouTube, pra Aline e passar pro Facebook quando tem bastante coraçãozinho. Quando não tem, é quase 24 horas para o negócio acontecer. Então, por isso que eu tô pedindo. E tem muitos irmãos no Facebook que estão ouvindo essa live. Então, por isso eu não tô pedindo por mim, porque eu não sou nada. Mas a palavra de Deus que eu trago, essa palavra sim, essa palavra tem valor, essa palavra vai nos levar ao porto seguro. Amém? Fiquem na graça do Pai, que o Senhor abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.